gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está ótimo e espero que com vocês também. Hoje é um dia especial porque eu vou estrear um novo quadro aqui no canal, que é o Bate-Papo com a Malu. E a primeira pessoa que veio aqui estrear junto comigo é essa atriz maravilhosa, que é minha amiga, já estreou filme, novela, peças de teatro e tá aí. Oi, minha gente, meu nome é Raiz Alcântara, como o Malu falou. Eu e Malu já temos uma conexão mara, porque a gente veio do teatro juntas, a gente estava sempre estudando juntas. Minha gente, um roteiro tudo direitinho para vocês saberem, porque eu sei que tem aquelas pessoas curiosas que querem saber um pouco mais, né, a fundo sobre a vida pessoal, sobre os trabalhos, o que acontecia. E vamos começar tudo do início. Primeiro, Raíza, me conta, como tudo começou? Assim, foi planejado, uma coisa tipo, eu planejei, sempre foi meu sonho, ou foi uma coisa assim, do nada? Não foi planejado, não foi planejado. Apesar de eu já gostar de teatro, já ter estudado numa instituição que me ensinava muito sobre a arte, eu nunca pensei em ser atriz. Eu sabia que eu queria ser alguma coisa assim, que não fosse algo tão monótono, tipo ficar na frente de um computador fazendo alguma coisa, sabe? Que eu teria isso mais como plano B, mas eu sabia que eu queria interpretar. Eu, assim, de repente, com a ajuda da minha professora, que falou para mim que o Projeto Passarela estava aqui em Recife, eu realmente não acreditei que iria dar certo, eu achava que era só bobagem, né? Porque aqui em Recife a galera costuma muito enganar, né? A gente tá sempre desconfiado, não só aqui como outros lugares, mas assim, os polos são mais Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui a gente fica meio difícil de acreditar. E aí eu fui pro projeto, passei na primeira fase, passei na segunda, e aí eu fiquei chocada, né? A ficha não caía. Quando eu passei na segunda fase, eu fiquei sabendo que eu ia ter a oportunidade de viajar com a ajuda deles, né? Com a rifa, toda uma ajuda que eles me deram para poder ir para Santos, em São Paulo, para uma convenção, para que esses agentes, né, essas pessoas que fossem nos ver, tivessem lá presentes. E aí foi o momento da minha vida que foi essa convenção, né? Eu comecei a investir com a minha mãe, pedir ajuda à minha família para a gente poder viajar. Eu nunca tinha saído daqui de Recife para São Paulo, Rio de Janeiro. Foi quando eu comecei, né, a ir para a convenção. Depois da convenção, eu comecei a fazer muitos workshops, estudar assim, sobre minha carreira, porque o projeto, ele me aconselhou a estudar teatro. Foi quando eu fui para o Valdemar, e aí a gente se conheceu, né? Eu conheci várias pessoas maravilhosas. Exatamente, essa é uma dúvida. Porque muita gente pensa, não vou investir no meu sonho, essas coisas, porque eu nunca fiz teatro, nunca comecei. Mas basta só começar, né? Porque Isso. No teu caso, tu fazia teatro antes? Não fazia. Foi totalmente de paraquedas, né? Eu acho que assim, todo mundo tem um dom. Eu acredito que quando a gente tem esse dom, ele aflora na gente, né? As pessoas conseguem perceber isso. E aí eu cheguei lá que nem louca, com o meu jeito que todo mundo me conhece, gesticulando, falando. Eu acho que basta você ter uma verdade, né? E aí o projeto enxergou em mim alguma coisa assim de especial, que eles falaram para mim, vai estudar teatro porque você tem talento. Eles começaram a me observar. E aí me deram essa dica. Então, assim, como você falou, isso é super importante. A gente dar o primeiro passo, a gente apertar o botão e dizer assim, eu vou fazer alguma coisa para poder tornar esse sonho uma realidade, né? Porque quando eu cheguei lá, eu realmente não tinha experiência. E eles me aconselharam. Como eles sabiam que, assim, eu não poderia... Porque, assim, a gente não vai poder chegar para gravar uma novela, um filme, um comercial, sem a gente ter uma experiência com câmera e tal. Estudar. Então, a gente precisa estudar. A gente precisa estudar e estar sempre buscando aí essa bagagem, porque imagina, para mim que estudei já foi difícil chegar na novela e ficar tipo, será que eu faço? Porque eu tinha estudado, mas mesmo assim eu não tinha tanto aquela experiência de TV. Então imagina se eu não tivesse estudado, eu não ia conseguir fazer o mínimo do que eu fiz. Então eu acredito que o primeiro passo é acreditar mesmo e dizer, eu vou fazer. E aí depois, se tiver que estudar, estuda. Eles vão sempre aconselhar, né? Acho que isso é o mais importante. Pra tua família, como foi? Assim, foi um choque? Tua mãe de cara apoiou, teus pais e tal? Como foi? Eu sempre falo aqui na minha rede social, onde eu tenho oportunidade, que a minha família é o meu maior porto seguro, assim. A minha família me apoia muito. E não é só minha mãe, não é só meu pai, principalmente minha mãe, óbvio, que deixou uma vida inteira para ir comigo topar essa aventura, né?
mas a minha família inteira me ajuda muito. Eu lembro que minha avó recebeu o telefonema do teste, né, da Globo. E como ela tem um pouquinho de problema de audição, eu achei que ela não tinha escutado direito, né? Eu disse, a Globo, pelo amor de Deus, não tem nem condição. E aí ela falou pra mim, não, é verdade e tal. Eu, mãe, a senhora não ouviu direito, porque eu chamo ela de mãe, minha avó, né? A senhora não ouviu direito. Ela falou, ouvi sim, era a Globo que ligou, falou que tem um teste, mandou um e-mail, não sei o quê. Eu falei, mentira, né? Quando eu vi o computador assim, eu fiquei chocada. Minha família sempre me apoiou desde o início. Minha mãe, não posso nem falar da minha mãe, porque ela sempre foi a pessoa que investiu muito, porque assim, eu não trabalhava na época. Minha mãe sempre foi autônoma. E ela deixou tudo... Entendo. Todo o dinheiro que ela tinha, ela investiu na minha carreira em workshop. Inclusive, quando ela falou que não tinha como mais investir, que a gente estava quebrada, foi o momento que veio a oportunidade para mim. Então, olha como as coisas são, né? Foi o momento que ela falou, Raiz, agora não dá mais para a gente investir, né? Vamos parar um pouquinho, depois quando a gente conseguir alguma coisa, a gente volta. E eu tive essa sorte de acontecer nesse momento. E aí, mas eu nem acredito que é sorte, eu acredito que é Deus mesmo na nossa vida, Deus. Né? Quando tá nos planos de Deus, eu fico pensando assim, né? Porque eu sou aqui de Recife, tanta gente em tanto lugar, no Rio de Janeiro, e aí de repente sabe, você fica no meio de milhões de pessoas, assim, é um privilégio muito grande, mas a minha família... Poxa, eu sou muito grata à minha família por tudo, de verdade. É muito importante, Malu, a pessoa ter esse apoio da família, porque assim, quando a gente vai lutar por alguma coisa sozinha, a gente até consegue, sabe, com a nossa força. Mas quando a gente tem alguém do nosso lado, é surreal. O momento que a gente tá para baixo, a família vem e nos sustenta e fala, não desiste, vai em frente. É muito bom ter esse apoio. Eu fico muito triste porque tem muita gente aí que busca o seu sonho e a sua família não apoia. E essa não é a minha experiência é total inversa. Então, eu faço o máximo para ajudar essas pessoas que não têm o apoio da família, porque é muito importante, de verdade. É importante eu falar aqui, né, para quem estiver assistindo esse vídeo, que vocês, pais, famílias de pessoas que correm atrás de seus sonhos, tentem sempre apoiar essas pessoas, porque o apoio de vocês é muito importante. Às vezes os pais querem algumas coisas para o filho que o filho não quer. E fica naquela, mas você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Isso é muito triste, porque eu acho que os pais têm que dar pelo menos uma oportunidade de ver o seu filho lutando por algo que ele tanto quer, né? Então fica aqui o meu recado. Agora falando sobre atuação, porque tu nunca tinha feito arte cênica pra TV, né? Como foi essa experiência, assim? Como foi atuar a Isabel? Sobre a experiência da TV, né, assim, que eu nunca tinha feito nada na TV, mas assim, quando eu estudei nos workshops, quando eu comecei a viajar para São Paulo e para o Rio para estudar, eu tive alguns workshops de TV e cinema, né? Algumas coisas que foram poucas, mas assim, que foram de muita ajuda para mim, que não tinha experiência nenhuma, né? Relacionado à questão da TV e do cinema, é isso, né? Porque assim, por mais que eu tivesse um pouquinho dessa experiência que foi esse workshop que eu tive, não foi uma experiência tão grande, eu nunca tinha feito novela antes, então foi muito aprendizado, eu ficava meio perdida, paguei vários micos, muitos micos. No início, o diretor falava comigo, tipo, tem algumas coisinhas nas cenas que você tem que falsear os objetos, você tem que falsear a forma de pegar alguma coisa, porque na nossa vida real a gente pega as coisas, por exemplo, eu vou pegar esse copo assim, do jeito que eu pego. Na cena eu preciso pegar ele de uma forma diferente, sabe? É tudo muito montado assim. Então no início eu ficava tão perdida, eu ria, eu chorava, foram várias emoções, mas foi de muito aprendizado para mim, foi uma experiência incrível. Mas esse workshop que eu tinha feito antes me ajudou, assim, bastante, né? Por mais que eu não tivesse uma experiência tão grande, mas lá foi muito diferente, eu aprendi muita coisa. No início eu ficava super perdida, apreensiva, mas aí eu ia tentando, eu ia olhando, eu ia me concentrando, tentando ver como é que as pessoas estavam fazendo, tentando prestar atenção em tudo que estava rolando para poder dar certo. Tu se inspirou em alguém? Em alguma personagem na hora de criar ela? Eu nunca me inspirei em uma personagem especificamente, mas a minha forma de interpretar os meus personagens é uma forma que até algumas pessoas não concordam.
em relação às emoções, a tudo. Sempre que eu tinha uma cena de emoção ou de algo relacionado, eu sempre lembrava um pouco da minha história, sabe? Quando eu queria me emocionar, eu lembrava muito da minha mãe, da trajetória, do que ela fez por mim. E eu achava que ficava muito verdadeiro, sabe? Porque eu sempre tive isso comigo para poder fazer os meus personagens, principalmente o personagem que, tipo, exigia um pouco de emoção, às vezes um pouco mais de alegria, né, de diversão, mas eu sempre usei essa forma, assim, eu penso muito se eu quero ficar muito feliz ali, eu lembro de um momento muito feliz na minha vida, e aí eu tento passar isso para as pessoas, e se eu precisar me emocionar, eu começo a pensar em algumas coisas que foram difíceis, que eu fui, sabe, alcançando, que eu me emocionei durante a minha vida, e aí o choro vinha assim, na hora, sabe? Então, nunca tive alguém específico, mas essa era a minha forma de me preparar para o meu personagem. O que é um pouco relativo, né? Depende de cada ator. Por exemplo, do mesmo jeito que tu acha que é mais fácil, assim, desse jeito, pra mim já é mais difícil, porque é como se eu estivesse saindo do personagem, sabe? Aí eu acabo atrapalhando tudo, então, eu não sei, é muito doido, depende muito do ator, a forma e tal. Ser ator é uma loucura, né? Ser ator é uma loucura. Loucura. Tem algumas pessoas que não concordam com isso, porque tem até um teórico que fala que essa forma é uma forma meio que, vamos dizer assim, perigosa, porque algumas pessoas não conseguem separar, né? Quando entra que chora, que lembra de alguma coisa da vida, não consegue mais voltar, assim, pro personagem, acaba ficando afetado. Comigo, ainda bem que não acontece, de verdade, eu consigo distanciar isso, tipo, eu trago pra minha personagem esses pensamentos, sabe? Eu tento me concentrar ao máximo, e quando eu termino também, eu tento me distanciar ao máximo de todos esses pensamentos, e aí ficar tranquilo, mas tem gente que não consegue. Só que somos pessoas diferentes, então tem muitas exatamente. Eu não acho que existe um certo ou um errado. Não existe. Assim, já que a gente pegou esse gancho falando sobre atuação, depois que começou a ver esse mundo, tu sente que é isso? Eu até me arrepio. Que tu nasceu com isso? Cara, eu descobri o que é que eu realmente queria, tipo, numa viagem de paraquedas, né? Porque assim, eu não sabia até fazer a novela. Depois que eu fiz a novela, eu, caramba, meu Deus, é uma sensação muito louca você descobrir que você é apaixonado por aquilo, né? Tipo, que é aquilo que você quer fazer pro resto da sua vida, e é muito libertador, porque você sente um alívio, você fala, agora eu sei. A gente não sabe explicar, pelo menos eu acho, na minha opinião. Não é sabe, muito doido, muitas emoções, mistura tudo. A gente sai da realidade, né? Vem pra outra, uma loucura. Eu acho isso. É muito louco, Maria, é muito louco, mas é muito bom. Eu sou apaixonada pela minha profissão. E eu não tenho dúvida que é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Porque é isso que me move, sabe? Quando a gente tem um sonho, ele nos direciona na nossa vida, sabe? A gente vai em busca de tudo que a gente necessita para realizar aquele sonho. Isso é muito bom, muito bom, muito bom. Em algum momento tu já pensou em desistir? Logo lá no início, hoje em dia, por exemplo? Então, eu nunca pensei assim, será que é para fazer outra coisa, sabe? Nunca pensei assim, mas eu já pensei em desistir por alguns momentos difíceis que eu estava passando na minha vida. Eu sempre fui muito apegada à minha família, muito. O pessoal aqui do Nordeste é suspeito de falar isso, porque a gente está sempre muito próximo da nossa família. Eu tenho uma família gigante, minha união com a minha família é muito forte, então isso pesou muito para mim. Eu viajei para gravar a novela com a minha mãe, e olha que eu não estava sozinha, estava com a minha mãe. Na época eu era de menor, tinha 16 anos. Mesmo assim, tinha hora que eu pirava. Para mim era um pouco, como é que eu posso dizer? Para uma menina de 16 anos, hoje eu enxergo que era muita responsabilidade, sabe? Era muita responsabilidade, eu precisava me doar ao máximo. Eu morei 1 ano no Rio de Janeiro, mas foi 1 ano gravando novela e estudando. Eu mal tive tempo para conhecer a cidade, conhecer algumas coisas, mas no domingo eu só queria descansar, porque eu trabalhava de segunda a sábado. Eu tinha um pouquinho do sábado ainda, às vezes quando minha cena terminava cedo, mas era de segunda a sábado, fora os meus estudos. Então, assim, era muita responsabilidade, fora as pessoas que entram na nossa vida, né? Porque tem muita gente que é muito do bem e supera qualquer pessoa que seja mal com a gente, mas tem muita gente também que, sei lá, tem um ódio no coração,
e tenta fazer de tudo para acabar com a nossa vida, com a nossa carreira, tenta arrumar alguma forma de querer destruir aquele sonho, sabe? E às vezes você fica louco, apesar de me considerar muito forte. Eu já passei por muita coisa, Maria, muita coisa mesmo, mas foi difícil, eu não desisti, e hoje foi muito importante passar por isso, porque hoje eu sei a força que eu tenho e que nada vai me parar, sabe? Se antes eu já tinha vontade de vencer e de alcançar os meus sonhos, depois de toda a luta que eu passei, hoje eu tenho mais ainda, entendeu? E, enfim, é isso que eu quero mesmo para mim. Infelizmente, né, as barreiras da vida, a gente tem que lidar com esse tipo de pessoa que está em todo lugar. Não adianta. Qualquer profissão, no trabalho, em qualquer lugar, sempre vão ter essas pessoas. A gente precisa ter o discernimento, né, de, tipo, conviver com essas pessoas e, tipo, saber separar. A gente só pegar pra gente, eu aprendi muito, pegar só pra mim o que é realmente bom. O que for ruim, besteira, sabe? Porque se a gente der, tudo é a importância que a gente dá. Se a gente der a importância realmente para aquilo vai se transformar numa coisa enorme e pode acabar nos abalando. Hoje eu tenho uma noção de que eu tenho que fazer o máximo para, sabe? Isso é só uma besteira, deixar isso para lá, para poder seguir o nosso caminho. Meu, cuscuz com charque também. A gente não tá no mundo, eu acho, só se for, porque